Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de João, João capítulo 8. Vamos entender uma coisa aqui em João capítulo 8, vem falando sobre a mulher adulta. O que é que a gente vem falar sobre isso aqui? Tem uma passagem muito interessante aqui que vem falando dessa mulher, em que ela foi apanhada em adultério e que as pessoas, os fariseus, preste muita atenção, quem pegou ela em adultério foram os fariseus e os escribas. Essas pessoas eram pessoas entendidas da lei naquela época, eram pessoas que sabiam e conheciam as leis de Moisés e muitas outras coisas, né, que eles estudavam para isso. E olha que coisa interessante, eles chegaram e lançaram a mulher ali na frente de Jesus. E aí, Jesus, essa mulher aí foi apanhada em adultério, e aí o que você fala sobre isso aí? A lei de Moisés fala, na lei fala que a gente tem que apedrejar ela até morrer. E aí, eu quero saber de você. Quando esses caras chegam para entender qual o posicionamento de Jesus, tem algo interessante que nos chama a atenção. Existem pessoas hoje, o que isso nos ensina na realidade nos dias de hoje? Existem pessoas nos dias de hoje que são seus concorrentes, que são pessoas que querem te ver na lama, que querem te ver por baixo. E essas pessoas falam e fazem de tudo para poder, né, denegrir a você, sujar a sua imagem, tentar te passar para trás, tentar sujar o seu nome. Tem gente que é desse jeito. E o que acontece? Essas pessoas são os acusadores, assim como os escribas, são pessoas que entendem, são pessoas que talvez estão no seu nível, né, tá tendo o seu nível hoje, e elas fazem de tudo, quem sabe estão um pouquinho acima, mas está com medo de você crescer, de você prosperar, de você romper e passar dessas pessoas. Então esse tipo de gente fazem de tudo para poder te ver na sarjeta, no buraco. E assim como esses homens, eles foram levar aquela mulher, né, ali para ver o que é que Jesus falava, né? Antes ele falava mal de Jesus, antes xingava Jesus. No início, quando Jesus começou a fazer os milagres e fazer as coisas, né, ali esses caras sentavam a pua de Jesus, sentava a língua, falava que isso era demônio, que isso era aquilo, que isso é aquilo. Mas à medida que Jesus ia crescendo ali através dos seus milagres, espalhando o evangelho o evangelho que falava sobre Deus, a importância da salvação e tudo mais, curando e libertando, essas pessoas, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara aí, esse carinha tem alguma coisa diferente. E o que aconteceu? Aí agora a gente entende uma coisa, eles fizeram isso para testar Jesus, porque, ou seja, antes eles falavam mal, é igual as pessoas hoje falam mal de você, mas vê que você está crescendo, vê que você está avançando, vê que você está fazendo a diferença, vê que as suas ações estão realmente trazendo um retorno. O que acontece? Essas pessoas, opa, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, então vamos testar ela, vamos testar ele para ver se realmente ele ou ela é essa Coca-Cola toda que as pessoas estão dizendo por aí. E ele levou essa mulher para lá, né? E aí, Jesus, o que você acha? E Jesus ficou ali escrevendo no chão e falou assim: ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, a sabedoria do cara era tão grande que quando ele falou isso, todo mundo que estava lá em volta, o que eles fizeram? Aí a Bíblia fala que começaram do mais velho até o mais novo. Todo mundo que estava com pedra nas mãos começaram a lançar essas pedras no chão. Por quê? Porque cada um ali tinha pecado. E a pessoa queria atacar o outro pelo seu julgamento ou pela lei de Moisés, mas ela também estava cheia de pecado. Só que a sabedoria, o que a gente quer entender com isso aqui, Vandilson? Aqui, aquelas pessoas tentaram sobressair sobre Jesus. Queria pegar Jesus pelo pé, mas não conseguiram. E quantas pessoas fazem isso com você? Tentam te provar, tentam fazer coisas com você, mas quando chega ali, na hora vê que realmente você é algo diferente. Que Deus te colocou um brilho que ninguém tira. E essas pessoas simplesmente saem ali entristecidas. Pô, velho, eu queria... caramba, saem enraivadas. Não gostam de você. Tem quantas pessoas que não gostam de você? Se você fizesse uma lista aí agora, quais são os seus inimigos? Quem são os seus concorrentes? As pessoas que desejam mal para você? Eu te garanto que você vai achar um cara aí, não vai? E é isso que aconteceu com Jesus. Então não pense você que é somente você que somente acontece com você. Não, aconteceu com Jesus também. Só que só tem um problema, que Jesus, meu irmão, agora ele estava em outro nível. Ele, à medida que ele pregava, à medida que ele andava naquela região, à medida que ele ia falando do evangelho, à medida que ele ia pregando Deus e Deus e Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que crê em mim será salvo, e pá, curando, libertando, curando um aqui, cura outro ali, liberta, e pá. O calibre dele cresceu. Ele começou pequenininho. O primeiro milagre ali em Caná, se não me engano, na Galileia, transformou água em vinho. O primeiro milagre pequenininho. Aí depois começou...
cresceu naquela região. Todo mundo respeitava, todo mundo, onde ele ia, uma multidão atrás. Onde ele pisava, todo mundo queria estar do lado dele. E talvez pode ser o caso de muita gente, né? Cresce, avança, tem muita gente que quer estar perto de você. Só que só tem um problema, tem os seus haters, tem os seus concorrentes, tem aquelas pessoas que não querem ver o seu crescimento, não querem ver a sua prosperidade. O que que faz? Tenta fazer de tudo. Só que agora, como Jesus Cristo aumentou o seu calibre, subiu de nível, as pessoas mais não via ele ali como um concorrente, respeitavam ele. Eles passaram a respeitar Jesus Cristo. Eles passaram a respeitar a Jesus Cristo. Cara, esse cara aí é diferente, velho. Eu vim com uma pedra aqui pra me arrebentar essa mulher aí, que pega em adultério. O que aquele cara falou, velho, quebrou minhas pernas. Ou seja, apenas continue. Se você hoje está passando por uma luta, por uma injustiça, por uma injúria de alguém, de colegas que se dizem colegas, de pessoas que se dizem amigos, ou às vezes é o seu inimigo, apenas continue. Jesus simplesmente continuou. E mais cedo ou mais tarde, a conta fecha. Isso aqui vem falando sobre essa questão da mulher adúltera, eu queria trazer isso para você entender. Mais à frente, no versículo 12, vem falando assim, Jesus, a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, ó, de novo, lhes falava, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Rapaz, e é desse jeito. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Quando ele falava isso, minha gente, e eu quero trazer algo interessante que pode ser que está acontecendo com você hoje, quando Jesus falava bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, as pessoas não gostavam disso. Você está se vangloriando? Aí é onde a gente entra naquele velho jargão. Fulano se acha, Vandil se acha, Maria se acha, José se acha. Ali é uma mostradinha, ali você está se achando. Eu não gosto de fulano porque fulano se acha. Eu não gosto de Beltrano porque, rapaz, que cara arrogante, fulano se acha. Não é assim? É desse jeito, fala assim, não é? Quantas pessoas já falou que você se acha? Quantas pessoas falaram que você se acha? Vandil, se você... Cara, você se acha, velho. Você se acha. Já falou isso pra você? Pois é. Isso aqui também falava com Jesus Cristo, só que de outra forma. Olha pra você ver que coisa interessante. No versículo 8, no versículo 14, no versículo 13. Então lhes objetaram os fariseus, tu dás testemunho de si mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Cara, Jesus, você tem ideia, isso é tudo balela sua. Respondeu-lhe Jesus, diz, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis nem de onde vem e nem para onde vai. O que isso nos ensina, Vandilson? Que você sabe o que você quer, você sabe do seu propósito. Eu sei do meu propósito. Meu propósito hoje é transformar a vida de relações de casais e transformar a vida de atletas. Aquelas pessoas que chegam até mim, o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, eu vou ajudar. Casais que precisam de um suporte, de uma ajuda, se chegar até mim, eu tenho o maior prazer em ajudar. Esse hoje é meu propósito. E qual é o seu propósito, Vandilson? Mas decide falando de casamento aí, eu duvido que sei lá isso tudo. Eu sei que eu sou, eu sei do meu relacionamento, mas você sabe o seu. Você sabe o seu. Muita gente, às vezes, questiona do seu trabalho, mas quem questiona o seu trabalho sabe realmente o que você faz, sabe o seu propósito? Não sabe. Tem muita gente que aponta o dedo para você dizendo que você se acha, mas no fundo, ela não está falando de você, ela está falando dela, porque ela não tem a capacidade, ela não tem o nível que você tem ou que você chegou, ela não descobriu o seu propósito, mas você descobriu o seu. E as pessoas que não têm propósito, não descobriram o seu propósito, tem a mania é mania mesmo, de ficar apontando o dedo e dizendo, você se acha. Não é assim? Fala assim, não é? Tem muita gente que fala que é desse você se acha. Só que eu aprendi, quando eu vejo uma pessoa que fala, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, não para se vangloriar, porque existe uma coisa, existem pessoas que gostam de se vangloriar, Jesus não se vangloriava. Mas existem pessoas que realmente querem mostrar, você pode vir que eu conheço isso aqui, eu conheço o lugar certo, eu já passei por isso, cara, eu quero te ajudar, eu sei. Quando as pessoas batem no peito e você vê humildade nessas palavras e nessas pessoas, eu digo para essas pessoas que elas não se acham. Sabe o que eu falo? Cara, você é para frente, velho. Você é para frente, cara. Eu gosto de pessoas para frente. Fulano é para frente, velho. Pô, fulano é desenrolado. Beltrano é desenrolado. Sabe por quê? Porque essas pessoas aprenderam o seu propósito. Qual é o seu propósito? A minha pergunta é, qual o seu propósito? Muitas vezes a gente tem mania de ficar apontando o dedo para fulano, para Beltrano, para João, Maria, Antônio, José, fulano, cicrano, Mariazinha,
Todo mundo a gente fica apontando o dedo, mas você sabe qual é o seu propósito? A gente tem que descobrir qual é, para que a gente não possa ser como os fariseus, que ficava apontando, Jesus, aquele Jesus se acha, rapaz. Você se acha. Tem gente que é desse jeito. Então, para a gente não ser esse tipo de pessoas, a gente tem que tocar o terror, a gente tem que fazer o negócio acontecer, a gente tem que alavancar o nosso propósito. Olha que coisa interessante, em João capítulo 8, versículo 32, ele fala uma coisa bem interessante, bem assim, ó, Jesus fala assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Se vós permanecereis em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você tem que conhecer Jesus Cristo. Quando a gente passa a conhecer a Cristo Jesus, não de forma superficial, não de forma assim, do seu jeito, do seu modo, mas procura realmente buscar quem é fundo, quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Cara, a sua vida muda, velho. Você encontra realmente o seu propósito. Talvez hoje você está com um propósito perdido, você que trabalha, você que exerce uma atividade, você que tem alguma coisa, você que desenvolve algo, você que faz alguma coisa que está mudando a realidade da sua comunidade, está mudando a realidade do seu povo ou de quem está perto de você. Você que tem um trabalho que muda a vida de pessoas. Talvez você ainda não tenha um seu propósito claro, velho. Mas para você ter esse propósito claro, você tem que conhecer Jesus Cristo. Ele vai clarificar a sua mente. A sua mente vai expandir de uma tal forma que você vai falar assim, valeu a pena. Basta você conhecer Jesus Cristo. E para isso, a gente tem que desenvolver a nossa maturidade. Desenvolver o nosso senso crítico, desenvolver as nossas habilidades. Hoje talvez você é uma pessoa habilidosa, você sabe o que faz, você entende, você transforma, você pega algo e desenrola aquilo, mas você não desenvolveu com habilidade, com sabedoria. E o que é desenvolver, Vandilson, uma habilidade com sabedoria? Em João capítulo 8, 43, fala bem assim, ó, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta. De todas as partes nas escrituras, eu acho que não sei, se tiver alguém, se alguém possa até me disser, mas se tiver, eu queria que você me dissesse. Mas eu acho o debate mais assim aguçado, o debate mais aguçado de Jesus Cristo foi em João 8, que ele debateu com os escribas, onde eu estou falando para você aqui mesmo, em que ele falava, os escribas e falava outra coisa, e Jesus falava e emendava um negócio, e os escribas pá, e tá, ia lá e parecendo como é que eu posso dizer isso para você? Aqueles debates em julgamento, né, que o juiz, o advogado que acusa e o outro defende, e Jesus fala uma coisa e os escribas vai lá e fala outra. Cara, você não conhece a Deus, você que não conhece a Deus, e um apresenta os argumentos, o outro contrapõe, é massa demais. Então eu recomendo você ler João capítulo 8, você vai entender. Mas tem uma passagem que fala bem assim, ó, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta para os escribas, né, e fariseus, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí Jesus fala assim, cara, não adianta debater com você. Sabe por quê? Porque você é incapaz, você não tem capacidade, você não tem maturidade de compreender as coisas de Deus. Então, os caras eram bons, os escribas e os fariseus, eles entendiam tudo da lei, só que ele não tinha maturidade de entender aquilo que estava acima da lei, que era Jesus Cristo e Deus. E ele não tinha essa maturidade. E para você ter maturidade no seu trabalho, nas suas atividades, na sua empresa, naquilo que você desenvolve hoje, você tem que conhecer isso aqui. Se você não conhecer isso aqui, fica difícil. Então é isso. Espero poder te ajudado hoje nesse capítulo. E vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amado Deus e querido Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu hoje, de aprender um pouco mais sobre as Escrituras. E nós te damos honra, te damos glória, Senhor. Aprendemos hoje que nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer mais a Cristo Jesus. Nós não podemos ser imaturos espiritualmente, Senhor. Nós não podemos ser pessoas que apenas conhecem a palavra do Senhor superficial. Mas nós temos que aprofundar, Senhor. O Senhor também nos ensinou hoje que aquelas pessoas, meu Deus, que não têm um propósito claro, elas costumam falar mal daqueles que estão desenvolvendo algo, que estão no caminho, que estão fazendo e acontecendo. E nós entendemos, meu Deus, que nós temos que aprender do Senhor, para que nós não venhamos julgar as pessoas pelo nosso próprio julgamento, pelo nosso próprio achismo, aquilo que nós achamos. Jesus Cristo foi muitas das vezes criticado no início, mas ele simplesmente continuou fazendo a obra do Senhor, e muitos fariseus e escribas começaram a denegrir o nome dele, mas ao longo
do tempo, à medida que o tempo ia passando, as pessoas viram que era diferente, que aqui tinha um brilho, tinha algo diferente em Jesus, e ele não se achava, ele sabia o seu propósito. Nos ajuda, meu Deus, a ter clareza do nosso propósito, a clarificar nossa mente, para que possamos cada dia mais crescer em fé, crescer em conhecimento, expandir o nosso leque de conhecimento, Senhor, sobre o Senhor, e assim, Pai, poder usufruir e desfrutar do melhor dessa terra, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.